A paz do Senhor, os irmãos. Vamos aqui dar término a essa lição que tem o nome A Ambição do Discípulo, não a segurança dos bens materiais. E hoje vamos para o tópico 3, que tem como título Vivendo a Quietude do Reino de Deus. O 3.1 dessa lição, ela diz: não andeis cuidadosos. Mas antes de dar continuidade a essa lição, vamos dar início com a nossa oração que sempre fazemos. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar mais uma vez essa lição e pedir que o Senhor seja instrumento, que me use como instrumento da tua obra, que eu venha ser canal de bênção para aqueles que vão ouvir a tua palavra. Me usa, Senhor, para falar do teu amor e abra os ouvidos, faça os ouvidos de cada um ficar sensível à tua voz para ouvi-la e obedecê-la. Toma a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos lá. Vivendo a quietude do reino de Deus. 3.1. Não andeis cuidadosos. Ainda dentro do tema materialismo ou foco, ou obsessão nas coisas terrenas, Jesus fala na sequência, nos versículos 25 a 34, sobre a ansiedade em relação às coisas materiais. E ele não está falando mais de amontoar riqueza, mas de necessidade básica. Jesus diz aos seus discípulos que eles devem aprender a confiar na providência divina, crer que Deus haverá de prover todas as nossas necessidades básicas, da alimentação ao vestiário. Ou seja, o cristão deve fazer a sua parte, que é trabalhar. 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12. Assim como os pássaros são diligentes e as plantas esforçam-se normalmente para crescer e confiar que Deus cuidará dele, afinal, como lembra Jesus, Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, que vale menos do que nós. Então, como ele não cuidará de nós que somos os seus filhos amados? Confiemos no Senhor. Não permitamos que a ansiedade pelas coisas naturais dessa vida leve-nos a um estado desnecessário e doentio de preocupação. Não devemos ficar ansiosos pelo que havemos de comer, beber ou vestir, porque nosso Pai Celestial sabe muito bem de que precisamos. Apenas façamos nossa parte e confiemos na sua provisão amorosa. O que Jesus quer dizer aqui, que muitas das vezes nós ficamos ansiosos por tudo aquilo que é natural que vai acontecer em nossa vida. Mas Jesus fala para nós, nos ensina que o que devemos fazer é adorá-lo e buscá-lo todos os dias, sem pensar em ficar ansioso pelas coisas naturais. Então, é isso que nós devemos fazer. Olhar para Jesus e confiar que Ele vai trazer todas as providências para cada um de nós. Sim, mas é o que está dizendo aqui na palavra. Devemos fazer a nossa parte. Não adianta eu acordar, somente orar e falar, não, Deus vai me abençoar. Sim, Deus vai nos abençoar, mas nós devemos fazer a nossa parte. Se nós não trabalharmos, não correr atrás, não vamos ser abençoados. Porque não tem como ser abençoado se a gente só pega, acorda e dorme. Não tem. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É trabalhar, é estudar, é fazer por onde ganhar o sustento, o dinheiro para que a gente possa pagar as nossas contas, que a gente possa comprar o nosso alimento. Mas é saber que quando o dinheiro faltar, mesmo a gente trabalhando, que a gente faça a nossa compra do mês, e aí ainda não chegou o dia do seu pagamento, e seu alimento está acabando, é não se desesperar, é somente crer,
porque Deus vai trazer a providência para você. Eu já passei por várias situações que minha comida estava acabando e ali, quando eu menos esperava, Deus vinha com providência. Eu trabalhei num certo lugar uma vez que entrou numa crise e o pagamento estava ruim de acontecer para a gente não estava recebendo em dia. E aí, certa vez, sem nada para comer naquele dia, quando a gente estava se arrumando para ir para o casamento dos nossos primos, o senhorio da onde eu morava manda o seu neto bater na minha porta e perguntar: meu filho, vocês comem peixe? Porque ele era pescador e a gente morava num lugar onde todos eram irmãos. A gente era o único que não era da família, mas éramos tratados como da família. E esse homem, toda vez que pescava, separava a parte dos filhos e a parte que ia vender. E ele nos incluiu como se fosse filhos dele. Olha a providência que o Senhor faz. Deus, ele traz a providência quando a gente mais necessita. Para o dia seguinte a gente não tinha nada para comer. Eu comer assim, a mistura, como se fala, a proteína. A gente tinha o arroz e o feijão, mas não tinha o que comer junto com o arroz e o feijão. E aquele Senhor mandou para a gente filé, pocha de peixe, tudo ali do peixe para a gente comer. Amém, meus irmãos? O contentamento cristão. Em Tiago 9 a 11, Tiago fala que da mesma forma como o cristão pobre deve alegrar-se na sua melhora de vida, o cristão rico também deve alegrar-se nas circunstâncias difíceis, porque as riquezas terrenas são passageiras, transitórias, logo não devemos ficar apegados a elas. Ou seja, o cristão deve aceitar as ordens da providência divina com gratidão. O cristão transforma a sua provação em grande alegria, quando reconhece na provação uma oportunidade para amadurecer e fortalecer na fé. Quando se aproxima de Deus em oração, pedindo-lhe sabedoria, e quando aceita com gratidão a soberania e a providência divina em todas as circunstâncias da sua vida. Sabendo que Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que fez, o que é melhor, Ele sabe o que faz e o que é melhor para a sua vida. O apóstolo Paulo declara: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em 1 Timóteo 6,8, ele ainda diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. O que Tiago e Paulo estão dizendo é que, rico ou pobre, o cristão deve ser humilde, intemperante. O cristão deve aprender a ser contente e satisfeito em todas as situações da vida. Paulo e Tiago estão nos ensinando que o cristão, ele não deve ser murmurador, e sim grato em todas as situações. Porque Paulo está falando que ele aprendeu a viver tanto na abundância quanto na falta dela. O que isso quer dizer? Que nós devemos ser gratos a Jesus tanto na dificuldade como na bonança. Principalmente quando é a dificuldade, é quando a gente mais se aproxima de Deus. Se você parar para perceber, quando você está na bonança, às vezes você nem ora, nem fala muito com o Senhor. Mas quando você está na dificuldade, é onde você mais procura Deus. Então faça o seguinte: não fique murmurando, principalmente quando estiver na dificuldade, porque na verdade é nessas horas que você se aproxima mais de Deus. Então se aproxime cada vez mais dele, se junte a ele, fala, chame, mas é uma coisa que eu te dou um conselho: não procure ele somente quando estiver na dificuldade, não. Procure todos os dias,
principalmente também quando estiver na bonança, porque aí Deus vai te abençoar cada vez mais. Mas não é para fazer barganha, é para procurá-lo para fortalecer a sua vida espiritual. Porque quanto mais você fortalece sua vida espiritual, principalmente quando estiver na bonança, quando você tiver na dificuldade, você vai passar por essa dificuldade, como o irmão Lázaro cantava, dando glória a Deus. Amém, meus irmãos? A conclusão dessa lição vai dizer: a vida cristã não despreza as coisas materiais, como muito menos nossas necessidades materiais, mas tem como foco o espiritual. E isso não quer dizer que o material deve ser anulado pelo espiritual, mas sim que deve estar subordinado ao espiritual. Deus deseja que sejamos bons mordomos de tudo o que temos recebido da sua parte, inclusive as bênçãos materiais. Quanto aprendemos isso, usufruímos melhor do que temos. Somos mais sábios na administração de nossos recursos. Não ficamos presos às ansiedades consumistas desta vida. E somos mais contentes e gratos a Deus por tudo que temos, em vez de nos sentirmos sempre e doentiamente insatisfeitos com tudo que conquistamos na vida. Amém, irmãos? Amém. Quero agradecer a todos que estiveram hoje na aula. Agradecer a todos que curtiram, compartilharam e estiveram aqui. Pedir a Deus que continue falando ao coração de cada um de vocês nessa manhã. E dizer que a próxima lição é: não julgue o próximo para que não sejais julgado. Então, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que Ele possa fazer o melhor para cada um de nós. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, acabamos mais uma lição nessa semana. Que o Senhor tome a cada um de nós em Tuas mãos. Continue nos fortificando, Senhor, para que a gente nunca venha se desviar do Teu caminho. E que o nosso foco não seja o material, mas sim o espiritual. Porque a Tua palavra diz que quando mais se aproximamos de Ti, mais buscamos o Teu reino, tudo isso será acrescentado em nossa vida. Que a gente não venha ficar ansioso pelo que vai comer ou vestir, pelo dia de amanhã, como iremos pagar uma conta, mas que o Senhor venha tirar toda a ansiedade e nos colocar a calma em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Marcelinha, por estar vendo a minha live, e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e dos demais que assistiram e vão assistir nas redes sociais. Até a próxima live, em nome de Jesus.